Olá, eu sou o Guilherme e esse é mais um Pensar com os Antigos. Hoje nós estamos com a professora Cristiane, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela vai se apresentar brevemente, né? Mas eu já quero deixar uma pergunta. Como é que você começou a sua pesquisa na área? Oi, Guilherme, é um prazer, né? A gente está nessa série, digamos assim, do Pensar com os Antigos, entrevistando alguns professores da área, né? Você faz parte do projeto também. E a gente também quer saber a respeito dos professores lá do nosso departamento, né? Então, a gente, a ideia é que todos nós de antiga possamos também gravar um vídeo, né, para falar. Bom, eu não sou formada em filosofia, mas sou formada em comunicação social, lá pela ECO, né, na UFRJ, e também fiz meu mestrado lá, porque eu tive um grande mestre lá na ECO, que eu considero um grande pensador, um grande filósofo, que é o Márcio Tavares do Amaral. Então, foi ele que me despertou para o pensamento filosófico. Ele, digamos que, originalmente, né, segue o pensamento heideggeriano, né, teve uma formação com o Carneiro-Leão, mas já há muitos anos tem um pensamento próprio, né, um grande e potente pensamento filosófico. Então, foi ele que me despertou, por isso que eu fiz mestrado lá. E no mestrado acabei tendo uma aula que trabalhava com o Eliade, com Mircea Eliade. Então eu voltei para as narrativas míticas. Eu já tinha tido contato há muitos anos atrás com as narrativas míticas, com os livros do Junito Brandão, o Mitologia Grega, né? Aquele que tem 3 volumes, porque a minha irmã fez letras e ela foi aluna do Junito. Então, foi através da minha irmã que eu comecei a ter contato aí com o universo das narrativas míticas, né? Esse universo encantador. Mas ficou de lado. E aí, no mestrado, eu retomei esse meu encanto pelas narrativas míticas e acabei transformando minha monografia, já tentando fazer a minha dissertação, né, de mestrado, já num certo paralelo entre o pensamento antigo e o pensamento contemporâneo. E aí, depois, no doutorado, eu fui fazer lá em Juiz de Fora, no Departamento de Ciências da Religião, e tentei pensar o mito grego como uma religião, se era possível a gente pensar o mito grego dessa maneira, como uma religião, né? Então, eu trabalhei fundamentalmente com Homero e com Hesíodo, tentando desdobrar um pouco aí, tanto como era essa prática, né, a partir das narrativas míticas, e como a gente poderia entender a palavra, né, o termo relíquio e as suas diferentes etimologias, para ver se dava para juntar uma coisa com a outra. Então, foi uma pesquisa bastante interessante, que me rendeu aí um estágio doutoral não, um estágio doutoral fora, né, porque lá em Juiz de Fora não tinha ninguém pesquisando isso, então os professores lá falaram, não, você tem que dialogar com alguém, aí vai fazer um estágio fora. E aí acabei fazendo um período fora, que foi muito rico, foi muito enriquecedor, de fato. Né? Bacana. E depois eu fiz no IFIX, né? Um outro doutorado, aí em filosofia mesmo, com o Parmênides. Né? Parmênides, o autor que me persegue até hoje. E aí, o Parmênides é a sua pesquisa atual, né? É o que você tem estudado atualmente, né?
Então, na verdade, atualmente, eu continuo com Parmênides, sem dúvida nenhuma, né? No doutorado, eu, eu, eu tentei estudar, sobretudo, o proêmio e a última parte do poema, que é destinado à cosmologia, né? Mas centrei a análise, sobretudo, no proêmio. Eu posso dizer que minha tese de doutorado estava ali, naqueles primeiros versos do poema dele. Porque me interessava justamente a temática poética, a forma como ele escreve, como ele inaugura esse novo pensar, né? Essa nova forma de pensar a realidade, né? Utilizando a mesma métrica do Homero, né? O hexâmetros dactílicos, e utilizando temas, né? Da poética, temas que estão presentes em Homero, em Hesíodo, em Píndaro. Então, isso me deixou uma certa pulga atrás da orelha, né? Como é que ele pega esses temas para falar de outra coisa, né? Como é que ele ressignifica esses temas? Então, minha pesquisa foi em cima disso. Como é que aquelas figuras divinas todas ali que estão no poema, né? Sobretudo no proêmio, elas estão sendo utilizadas por Parmênides para falar sobre a questão filosófica, né? Sobre o que é o conhecer, né? O caminho para o conhecimento, e que relação isso tinha com a parte final do poema. Né? Então, basicamente, essa foi a minha pesquisa, assim, muito a grosso modo. Eu me lembro que, na época, né, o fragmento oitavo, que é normalmente o fragmento que chama mais atenção, né, dos estudiosos de Parmênides, eu deixei bem de lado, né, eu nem quis dar conta dele, porque não me interessava ele, né. Todo mundo já estuda, né? Eu me lembro que na minha defesa, né, o Marcelo Pimenta Marques, saudoso Marcelo Pimenta Marques, né, muita falta que ele faz a todos nós da área, ele falou, nossa, você pega aquele fragmento que mais interessa a todo mundo e pisa em cima dele, né, não quer nem saber dele. Eu Não é falei, nenhuma atenção. porque, de fato, assim, porque eu estava querendo, né, investigar, ele não tinha relevância, né? Então, e, e também, assim, um pouco isso que você acabou de falar, né? Assim, ele já chama a atenção por demais, né? Como se ele fosse todo o poema, e ele não é todo o poema. Parmênides vai muito além do que ele diz lá no fragmento oitavo, né? E aí, como é que isso se desdobrou para a pesquisa atual, né? Assim, eu continuei, aí eu passei mais a investigar a parte da cosmologia, né? Que passou a me interessar, como é que, apesar de ser a parte mais fragmentada, né? Como é que o Parmênides pensou, né? A formação do cosmos, enfim. E, e aí eu me dei conta que eu estava fazendo a mesma coisa só que com outra parte do poema, né? Eu estava investigando como aqueles que só investigam o fragmento 8, né? Ou a questão ontológica no Parmênides, eu estava fazendo a mesma coisa, só que com a parte cosmológica. E aí eu passei a tentar pensar o poema como uma unidade. Né? Então, eu diria assim que a minha pesquisa atual está um pouco voltada para isso, né? Tentando pensar o poema como uma unidade só, como uma única história. Uma história que começa lá com aquela busca do jovem, movido pelo seu desejo, pelo conhecimento, né? E termina na parte cosmológica. Bom, essa ordenação clássica, né, que a gente tem, a gente não sabe se de fato termina com a parte cosmológica, começa com o proêmio, com certeza, né, pelo menos pelo testemunho do sexto empírico, mas a gente não sabe como termina ou aonde, ou se termina mesmo, se essa é a ordenação, né, essa ordenação clássica que a gente trabalha é, de fato, a ordenação que o Parmênides deu. Mas é basicamente isso, eu tento perceber o poema aí como uma única coisa, né? E nessa única coisa, eu vejo que o Parmênides está tentando
fundar a possibilidade de falar das coisas, né? Então ele começa com essa busca pelo conhecimento, com a busca por esse conhecimento do real mesmo, né? E essa busca do conhecimento do real, ela vai estar expressa na fala da deusa, tanto na primeira quanto na segunda, né? Então, para mim, hoje em dia, quer dizer, é um pouco mais complexo que isso, né? Porque eu vejo que hoje em dia o Parmênides como um filósofo da natureza, contrariamente a muitas outras pessoas, né, que vê como o pai da ontologia, da metafísica, enfim, até da metafísica, da filosofia, mas eu vejo como um filósofo da natureza. Eu acho que, como tem, né, como o próprio Simplício nos testemunha, né, que o Parmênides era conhecido como um filósofo da natureza. Então, eu estou tentando pensar o poema um pouco nessa linha, de que o que ele está falando ali é exatamente desse... Investigação. Hã? De uma investigação da natureza. De um espanto, né? De um espanto inicial, de que há o ser e não o nada, né? Que não se confunde com o que não é. E, dado que há, né, que há o ser, como é que os entes se desdobram daí? Então, para mim, é um pouco nessa linha, assim, que eu estou pensando atualmente. Se a gente começar aqui a falar do ser e do não ser, a gente fica até meia-noite. Não tem como. Eu E lembro assim, que nas primeiras aulas de antiga, né, a gente falava muito sobre isso e a gente ficava batendo cabeça sobre o ser e o não ser. O Admar sofria com a gente. então, tem muitas questões aí dentro, né? Disso que eu te falei, tem muitas questões para serem exploradas e verificadas também. É isso. Esse agora seus interesses, como é que eles estão? Se você pensa em continuar, né, no Parmênides, ou se você pensa em utilizar isso, porque você falou, né, que você estudo contemporâneo também, você tem a vontade de utilizar o Parmênides no contemporâneo, fazer uma outra leitura, talvez até de outros autores, né? Então, eu não sei muito bem ainda para onde é que vai isso, né? Essa pesquisa do Parmênides, se ela vai se encerrar e eu vou começar um outro ciclo ou não, né? Assim, depois que eu fiz lá o meu doutorado em Ciências da Religião, eu acabei fazendo um pós-doc, e eu fiz em Schelling, no Friedrich Schelling, né? Que é romântico alemão, e que ele tem parte da obra dele é dedicada à filosofia da mitologia, né? Que é um tema que me interessa bastante também. Uhum. Então, e eu tenho vontade de retomar esses estudos do Schelling, né? A filosofia da mitologia, filosofia da revelação, enfim, essa que é conhecido como segunda parte aí do pensamento dele, né? A gente tem mania de fazer essas divisões, né, dos pensadores, mas, enfim, eu tenho vontade de retomar isso. Agora, como é que isso vai se encaixar na minha pesquisa atual, eu não faço ideia ainda. Porque agora, né, eu acho que com Parmênides eu consegui concentrar, assim, muitas áreas de interesses diferentes, né? Eu me interessava, ainda me interesso pela poética, né? Me interesso pela poética para além de Homero e de Hesíodo, os mais conhecidos, né? Sim. Eu gosto de trabalhar com os poetas e poetisas que a gente não ouve muito falar, né? Da Grécia Antiga. Gosto dessa parte cosmológica, né? Então, eu tenho um trabalho sobre os pré-socráticos também, né? Me interesso por eles. E aí, com o Parmênides, acho que acabei juntando todos esses interesses, assim, diversificados ali, né, no estudo do poema,
E passei para os sofistas, né? Que não deixa de ser uma certa relação também, né? Porque quando o Gorgias fala lá da questão do ser e do não ser, está dialogando lá com o Parmênides, né? E então esse pensamento mais político, né, dos sofistas tem me interessado bastante também agora. Então, eu diria para você que você me perguntasse, qual vai ser a pesquisa futura? E eu não sei, eu pretendo continuar com o Parmênides, né? Um pouco seguindo essa linha de entender o Parmênides, entender o poema como algo único, também seguir um pouco a trilha dos sofistas aí, né? Também, talvez, dos menos badalados. O Hípias, o Antifonte, Pródico, não sei. Um pouco por aí. Saquei, interessante. Vou fazer então agora uma pergunta para você muito fácil, que é a pergunta mais fácil em toda a história da filosofia. Todo mundo responde sem nem precisar pensar muito, né? Que é o que é a filosofia para você, Cristiano? Pô, molezinha, né? A gente responde isso com o pé nas costas. Bom, a gente estava conversando antes, né? Isso é uma indagação que muitos alunos, né, fazem, o que é a filosofia e por que predominantemente, né, a gente só trata da filosofia, bom, no meu caso, né, que sou professora de antiga, da filosofia grega, né, na graduação, nas aulas, e essa diferença, né, que, que muitas pessoas veem entre a filosofia que é de fato filosofia e o que não é filosofia, né? Como se de fato a filosofia só existisse ali na Grécia e não existisse mais em nenhum outro local. Como se tivesse baixado uma luz divina, né? E só os gregos filosofaram e mais ninguém na antiguidade filosofou, né? Bom, eu não concordo com isso, evidentemente, né? Eu acho que todo o pensamento ali da antiguidade é um pensamento muito rico, né? E que a gente não pode descartar, assim, como não sendo filosofia, né? Mas, sobretudo, a gente acaba não trabalhando outros lugares, né? De outros que desenvolveram outros pensamentos por falta de conhecimento mesmo, né? Na área, falta de pesquisa. Então, no Oriente, na África, né? A gente tem um pensamento tão rico, sem dúvida nenhuma, que, no meu entender, a gente tem que considerá-los como pensamentos filosóficos também, né? Essa pergunta, o que é filosofia, né? O que você vai encaixar sendo ou não sendo filosofia, depende justamente de que conceito você você tem em mente, né, para responder essa filosofia, para responder essa pergunta, o que é filosofia, né? A filosofia é o estudo do ser enquanto tal? Bom, aí de fato, talvez só tenha ali a partir de quem, né? Se a gente pegar a Grécia mesmo, a partir de quem que tem isso? Eu costumo falar que o conceito de filosofia, né? O entendimento de filosofia, ele vai variar mesmo na Grécia, né? Em momentos diferentes, a gente vai entender esse exercício filosófico de maneira diferente também, né? Então, entre os pré-socráticos, era um tipo, né, de pensamento que a gente pode encarar como filosofia, que será justamente essa busca da arqué, né, essa investigação pela causa primeira,
Depois, nos sofistas, já é uma outra coisa, né? O pensamento já é um pensamento mais relacionado com a prática, com regras de conduta, com o que o homem pode fazer, né? Com que as pessoas, como que as pessoas podem guiar as suas ações. Não tem ali arqué, não tem pensamento sobre o ser, né? Nada disso. E então não é filosofia, porque não tem, né? O próprio Sócrates, né? Também era uma questão muito mais de comportar-se, né? Um ethos filosófico, né? Então, assim, acho que algumas, né? A gente tende a responder essa questão levando em consideração aquilo que o Aristóteles decretou como um determinado tipo de investigação filosófica, né? Mas se a gente fechar só naquilo, a gente empobrece, né? A gente acaba deixando de fora uma gama enorme de possibilidades e de pensamentos diversificados, como não sendo filosófico. E qual é o ganho disso? Né? Eu, sinceramente, acho que nenhum. Acho que é só perda. Né? Eu acho que mesmo dentro da própria Grécia, o entendimento de filosofia, como eu disse, nos diferentes momentos, né, históricos do pensamento, vai variar, né? O entendimento vai variar. Em cada momento, em cada escola filosófica que a gente teve um entendimento diferente do que é a filosofia, ou pelo menos desse exercício, né, do pensamento. Enfim, então, Acho que isso vai até um pouco contra o caminho que o Sócrates faz para o conhecimento, né? Que é a dialética socrática. A dialética socrática é isso, né? Você ter uma concepção de um lado, uma concepção do outro, e a gente chegar num denominador comum, né? A gente, através daquela interação ali, entender o que é um bem comum, sabe? Eu acho que é tão importante assim, tem sido na atualidade, né? Essas discussões sobre as outras áreas do saber ou os outros lugares que a filosofia está presente. Acho que é importante por isso, né? Porque a gente entende um pouco mais do mundo, né? A gente já entendeu hoje que a natureza, ela, ainda que seja natureza enquanto tudo, né? Ela ainda assim é natureza em determinados lugares diferentes, sabe? A natureza do Brasil é diferente da natureza lá na França, entendeu? Então a gente não pode avaliar da mesma forma. A ciência se comporta de maneira diferente. Então acho que a filosofia também tem que se comportar e olhar de uma maneira diferente para outros lugares, né? E não achar que só porque é de uma outra forma é menos filosofia, né? Ou não é filosofia. São só coisas distintas. Assim como a ciência que é feita aqui no Brasil não é menos ciência do que é feita em outro lugar. É ciência da mesma forma. enfim, eu acho que Por essa aí, discussão a gente só tem, né? a ganhar. Quando a gente reduz num determinado conceito, a gente só tem a perder, né? Então, acho que Sim, o melhor, sei lá, é justamente buscar essa ampliação de horizontes, né? Tentar não excluir nada a princípio, né? Por que a gente já de cara vai sair excluindo pensamentos e reflexões sem antes investigar, né? Sem antes ver o que está por trás daquilo ali, né? sim, Então, acho que é um pouco por aí, né? A gente tem que se abrir para outras perspectivas também. exatamente. E agora, Cris, para as considerações finais, fala um pouco mais, né, dos grupos que você participa, aonde você realiza essas pesquisas, e aí tem um espaço aí para você falar sobre. Então, na Rural, né? Eu, você, os professores de antiga da Rural, né? A gente participa dos ETESES, né? Que é o grupo de pesquisa em filosofia antiga e tradição.
Eu participo também do laboratório CIA, né, que é Estudos em Filosofia Clássica, da UFRJ, e eu tenho um grupo de pesquisa também, na verdade de estudo, né, um grupo de estudo com alguns alunos, ex-alunos, interessados na filosofia antiga. Então, lá a gente trabalha temas variados de acordo com o interesse do grupo, né? A gente faz reuniões quinzenais, enfim, eu posso deixar aí o contato também para quem tiver interesse entrar em contato, participar, é um grupo aberto. E, bom, para encontrar, assim, o que eu estou, né, escrevendo, pesquisando, acho que a Academia Edu tem algumas coisas, e é isso, tem algumas coisas lá que dá para já ter uma ideia. Perfeito, Cris. Muito bom o papo, muito bom saber um pouco mais dos antigos, né? Saber um pouco mais também da sua formação, dessas suas pesquisas. Acho que foi muito enriquecedor esse nosso papo e tenho certeza que quem estiver assistindo vai gostar bastante desse conteúdo, tá bom? Então é isso. Valeu, Terminamos Guilherme. por aqui. Tchau, Tchau, tchau. tchau.